Aleluia. Aleluia. Estou sentindo o cheiro de Jesus aqui nessa manhã. Eu estou sentindo o cheiro de milagre aqui nessa manhã. Eu estou sentindo o cheiro da manifestação do poder do Espírito Santo aqui nessa manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. O bom perfume de Cristo aqui nessa manhã. Oh, aleluia, o bom perfume de Cristo aqui nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Fala que o teu servo ouve. Você está com o teu coração já bem aberto? As portas já estão escancaradas? Ou você já tirou a porta e está dizendo: Deus, nem porta no meu coração tem mais. Eu preciso mais, Senhor, de Ti. Aleluia. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro que escreve o apóstolo João, no seu Evangelho. Vamos compartilhar com vocês uma porção das Escrituras, aonde João é aquele que está escrevendo a carta para que possamos meditar nessa manhã. João capítulo 1, verso 1 a 3. São só 3 versículos e você vai poder se assentar. Evangelho de João, só 3 versículos, capítulo 1. É o Evangelho, não é a carta, amém? Ok? Todos aí com a sua Bíblia? Todos aí afiado? Glória a Deus. Diz assim, o Evangelho de João: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga comigo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Amém. E ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não? As trevas não? 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 Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, mas veio para testificar da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina, que traz luz a todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aquelas pessoas que creem no seu nome, os quais não nascem da carne, não nascem da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Podeis assentar. Nós estamos diante de um livro muito especial. Um livro, todos os livros da Bíblia são especiais, mas tem livros que nos levam mais perto de Deus. E um livro que nos leva mais perto de Deus é esse, o Evangelho de João. Por quê, pastor? Porque nós estamos diante de uma carta que escreve um homem que tinha uma intimidade tremenda com Deus, a ponto de o próprio
próprio João falar, no capítulo 3 de João, dizer assim, que ele era o discípulo amado de Jesus. João, ele era discípulo como os demais, mas ele se destacava em intimidade com Deus, não é porque Deus o amava mais que os outros, mas porque João amava Jesus mais que os outros. Muitas vezes, quando olhamos para João, nós começamos a criticá-lo, dizer, pô, parece filho de papai. Não, não é filho de papai, eu tenho 5 filhos. Eu os amo de uma tal maneira, eu os amo de uma igual maneira, só que entre os 5, de repente pode ter alguém mais chegado do que os outros. Então a virtude não era de Deus, a virtude aqui era de João. João queria ter intimidade com Jesus mais que os outros. Pedro era chegado, Tiago era chegado, todos eles eram chegados. Mas João, ele se aproximava mais de Jesus. Ele se tornou mais amigo, não porque Jesus o amava mais, mas porque João amava mais a Jesus Cristo. Então nós estamos diante de uma carta que fala de relacionamento. Lá na carta de João, porque João escreveu 5 cartas, ele escreveu o Evangelho que estamos vendo, ele escreveu a primeira carta, a primeira epístola de João, segunda, terceira, e o Apocalipse, que é um livro profético. E todas as cartas que ele escreve, nessa carta que você está, ele escreve, e a intenção dele é dizer, você tem que crer em Jesus. Na epístola, que é a 3 cartas, ele escreve dizendo o seguinte, você tem que amar a Jesus. E no Apocalipse ele escreve, você tem que esperar em Jesus, porque Jesus está voltando. Nós estamos diante de um livro tremendo, que traz grandes ensinamentos para nós. Eu estou a semana toda, sabe que a semana toda pensando nesse livro, e eu não consigo sair desse primeiro capítulo, porque nesse livro tem coisas tremendas, que eu quero usá-lo durante uns 3 meses, para trazer ensinamentos para a igreja que vão transformar a nossa vida. Nesse livro que nós estamos lendo, nós encontramos 27 encontros de Jesus com pessoas. 27. Jesus encontrou nesse livro, João fez questão de assinalar 27 encontros que foram tremendos. Neste livro, nós temos 7 afirmações que Jesus fez acerca da sua pessoa. Por exemplo, como eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui nesse livro, nós temos 8 milagres que João escolheu, como transformar água em vinho. E eu estava pensando e dizendo, Deus, o que o Senhor quer trazer ao nosso coração? E senti assim, da parte do Espírito Santo, de estar trabalhando durante, quem sabe, 6 meses, só nesse livro de João. Quem sabe pregando as 7 afirmações, quem sabe ministrando os 8 milagres que transformaram, ou talvez nós ministrarmos os 27 encontros, tirando desses encontros ensinamentos para a nossa própria vida. E eu estava pensando o que fazer. E Deus falou, eu quero que você ministra para mim, ao meu povo, os 27 encontros que eu tive com algumas pessoas. É claro que eu não vou fazer isso hoje. É claro que eu não vou ministrar 27 encontros hoje. Porque quando chegarmos no 27º, você já se esqueceu do primeiro. Então eu quero fazer hoje uma introdução deste livro. Porque esse livro ele é especial. Quando você tem uma intimidade muito grande com uma pessoa, você não esquece da pessoa. E João escreveu esse livro 80 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas as lembranças de João estavam vivas. As lembranças de João estavam latentes na sua alma. Por quê? Porque ainda ele continuava tendo encontro com Jesus. Mas o que estava latente na alma dele foi o encontro do Filho de Deus, que se habitou entre nós, que se fez carne. Ele encontrou com Jesus carne. E depois se encontrava com Jesus Espírito. Nós nunca andamos com Jesus carne. Nunca. Nós andamos com Jesus Espírito. Nós andamos com Jesus Espírito, mas João andou com Jesus Espírito e andou com Jesus em carne. Ele se assentava com Jesus, ele comia pão com Jesus, ele pegava na mão de Jesus. A Bíblia diz que ele colocava a cabeça no peito de Jesus, ele sentia o cheiro de Jesus, ele via Jesus, ele contemplava Jesus. Na primeira carta ele diz assim, olha, o que eu tenho visto,
o que nós temos falado, o que nós temos ouvido e o que nós temos apalpado com respeito ao verbo da vida. Isso nós estamos dizendo. Então nós estamos diante de um homem que tinha uma experiência tremenda que nenhum de nós já teve com Jesus e nunca teremos, porque nós nunca andaremos com Jesus carne, mas ele andou. Então, esse homem, ele tem coisas tremendas para falar desse Jesus para nós. E hoje, eu creio plenamente que Jesus ele quer nos levar a um encontro que venha mudar a nossa vida. E nesse capítulo que estamos lendo, a partir da semana que vem, nós vamos começar a ministrar o primeiro encontro dos primeiros discípulos. E nós vamos em frente, vamos ministrar os 27 encontros que Jesus teve. Mas hoje eu quero fazer essa introdução porque achei, não dá para não contemplar essa passagem onde João começa a dizer, olha, vocês têm que crer em uma coisa. O que nós temos que crer, João? Nós temos que crer que Jesus se encarnou e habitou entre nós. Irmãos, João ele faz questão de dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. João ele vem, se você olhar a Bíblia aqui, ele vem dizer assim, olha, eu estou escrevendo esta carta para que vocês creiam que Deus, Jesus, é o Filho de Deus. E para que nele vocês possam ter vida. Ele faz questão de apresentar Jesus carne. Ele faz questão de apresentar Jesus dizendo assim, ele deixou a sua glória, ele habitou, ele virou homem. Ele virou homem, ele não veio da natureza de Adão. Ele não tinha a natureza do Adão, mas ele tinha a natureza de Deus. Mas ele tinha sangue, ele era homem. Por que João faz questão de apresentar Jesus como homem? Por quê? Porque quando nós olhamos para trás, há tantos anos atrás, ouça irmãos, ouça a revelação de Deus para você. Quando nós se afastamos 1 milímetro de alguma coisa, o que é 1 milímetro? Não dá para ver 1 milímetro. Mas se todo dia se afastar um objeto um do outro 1 milímetro, e chegar a 2000 anos, 2004 anos, não vai ter mais 1 milímetro. Já vai ter uma distância enorme que poderá ser vista de longe. E ouça, João estava 90 anos depois de Jesus. Nós estamos a 2000 e poucos anos depois de Jesus. E ouça, nós não podemos nos afastar da palavra de Deus 1 milímetro. Porque se afastarmos 1 milímetro hoje não é nada. Olha para você ver, se você lembrar de algum irmão que está desviado, por que a gente se desvia? Porque a gente se afasta 1 milímetro hoje. Outro 1 milímetro amanhã. Mais 1 milímetro daqui a pouco. Daqui a pouco nós temos 1 centímetro. 2, 3, 4, 5. Estamos longe. E João, então, 90 anos, já tinha pessoa achando que Jesus não era homem. Já tinha teólogos dizendo assim, Jesus não é uma encarnação, ele foi uma coisa que passou por aqui. E João diz não, ele foi homem, ele desceu do céu e tabernaculou num corpo como nós. Eu estava com ele, eu andei com ele, eu via ele precisando de comida, eu via ele precisando de ter momento para descansar. E o que é importante isso para nós? É importantíssimo, porque se você não crê que Jesus se fez homem e habitou entre nós, e morreu, e ressuscitou, você não pode ser salvo. É por isso que Romanos diz assim, se com a tua boca confessar a Jesus como seu Senhor, e se você crê que ele morreu e ressuscitou, então será. Aí a gente acha, isso é fácil. Não é fácil. Então, nós estamos entendendo que Jesus, ele se fez homem, temos que crer que ele habitou como nós, mas ele não pecou. Tem pessoas que olham Jesus homem e compara como nós e diz assim, mas ele pecou. Ele não tinha essa natureza sua, mas ele tinha tudo o que você tem. Ele tinha a possibilidade de pecar se quisesse. Se ele quisesse se entregar ao pecado, ele entregaria-se, porque ele era homem, mas ele decidiu permanecer firme naquele propósito, 100% homem, 100% Deus, e cumprir a sua missão. E João começa a apresentar
Nessa carta que estamos lendo, de alguns capítulos, nós encontramos 98 vezes a palavra creia. É muita coisa. É muito, 98 vezes. Você vai lembrar disso depois ou não? É verdade. Eu fico chateado mesmo, irmão. Eu sou um pastor que fico chateado. Quando eu saio lá fora, pergunto onde que nós lemos no domingo, você não sabe. Você pode me dar todo o presente que você queira. Mas quando eu saio lá fora, e aí, irmão, como é que foi o culto? Ah, nem sei onde foi. Eu fico triste. Triste. Porque nós não estamos brincando de ser pastor. Ouça, o evangelho é para ser ouvido e é para ser visto. Eu não quero que as pessoas me ouçam somente, eu quero que eles vejam o evangelho na minha vida. Nós estamos vivendo um evangelho fraco hoje. Nós estamos vivendo um tempo terrível hoje, que homens não se controlam, que mulheres não se controlam. Nós estamos vivendo uma confusão terrível nesses dias. Por quê? As pessoas estão se afastando um milímetro. Então, quando você se afasta, a palavra já perde a veracidade para você. Quando ela diz, viva a verdade, você diz, vou viver meia. Então, aguça os seus ouvidos para aquilo que Deus está falando. Atenta os seus ouvidos para aquilo que está falando. Porque se nós estivéssemos numa sala de aula hoje, presbítero José, e daqui a pouco, depois dessa aula que eu vou dar a vocês de teologia, e vocês vão ter que fazer uma prova, muitos reprovariam. É isso que acontece nas classes de aula. É isso que está acontecendo com o nosso povo. O nosso povo não vê Jesus como Deus homem, como Deus ressurreto. E muitas vezes se assenta na igreja e nem um aleluia dá e não consegue memorizar nada da palavra de Deus. Ou aonde você está nesta manhã? Se Jesus for fazer uma prova depois dessa palestra, tu será aprovado ou não? Tu não vieste aqui para brincar, querido. Eu não vim aqui para brincar de ser pastor. Eu não vim aqui para subir, para me apresentar. Eu vim aqui porque eu sou um porta-voz da palavra de Deus. Você veio aqui porque você é uma geração de Deus. Você veio aqui porque você é um povo de Deus. Amém? Nós não estamos brincando de ser crente. Não se afaste 1 milímetro. Porque 1 milímetro hoje será 2 milímetros amanhã. E daqui a pouco tu viverá na mentira. Posso ouvir um aleluia? Posso ouvir um glória a Deus? Diga assim, eu não quero me afastar da verdade. E João, ele diz assim, olha, 98 vezes, eu creio, você tem que crer em Jesus para a sua salvação. O livro de João é um livro de um encontro tremendo, é um encontro poderoso, que Deus quer fazer hoje algo maravilhoso na sua vida. Pastor, por quê? Que muitas vezes somos exortados por Deus, porque Deus te ama. Porque aquele que não é amado não é exortado. O pai que ama o filho tem por direito de exortá-lo. E se Deus é pai, nós somos filhos. Ele está dizendo, meus filhos, atentam para a minha voz, atenta para a minha palavra. O homem aí em cima está dizendo que eu sou o verbo, que eu sou a vida, que eu sou aquele que era, que é, eu sou o alfa, o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim de todas as coisas, eu sou Deus. Por que João está fazendo essa afirmação? Porque já tinha gente que andou com Jesus 80 anos, depois da morte de Jesus e ressurreição, que já não cria mais que ele era quem ele realmente era. E se estamos vivendo agora uma distância tão longe, então de repente pode ter no nosso meio pessoas que também falam, isso não me interessa. Te interessa sim. Porque se você se afastar do Deus homem, do Deus que morreu, do Deus que ressuscitou, tu não tem salvação. Tu não é salvo. Tu não verá a glória de Deus. Oh, irmãos, eu tenho uma revelação aqui para vocês. Quem vocês querem ser na vida? Isso não depende só de Deus, depende de você. Depende de vocês. Depende de nós. Chega de depender só de Deus. Deus está dizendo, olha, o que depender de mim eu faço e já fiz e faço. Mas eu quero agora que vocês se acordem para aquilo que depende de vocês fazerem. E João leva lá atrás e diz assim, olha, a minha mente está latente. Jesus era homem. Eu andava com ele. Ele suava.
Ele precisava beber água. Ele precisava de ajuda muitas vezes quando as pedras feriam seu pé. Mas olha, esse Jesus que se dispôs e se fez o verbo, a Bíblia nos mostra, querido, que o que é verbo? Verbo é o quê? É ação. O verbo, ele é o seguinte, é o princípio de todas as coisas. Ele está dizendo, olha, foi Jesus. Jesus não passou a existir quando ele veio ao mundo. Ele já existia com Deus. Ele já estava com Deus e ele era Deus. Então Jesus, ele é o verbo, ele é o Logos de Deus. Ele é a sabedoria antes do mundo. Jesus, ele é a palavra criativa. Foi Jesus que criou todas as coisas. Ele é o Logos, ele é o verbo. É através dele que todos fomos criados. Todos, a Bíblia diz que Deus falava e a palavra de Deus construía todas as coisas. Deus é a palavra viva. Amém? Amém? Aleluia. E aqui nesse texto, quando olhamos para o Evangelho e vemos capítulo 20, não precisa abrir a sua Bíblia que eu vou voltar lá. Capítulo 20, e o verso 31, nós vamos ler, e a Bíblia diz assim, olha: este, porém, fora escrito para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida. Vida. É esse o propósito que João escreve a sua carta 80 anos após. Por quê? Porque tinha gente que já não estava mais crendo. Irmão, nós estamos vivendo um evangelho tão pobre, pobríssimo, pobríssimo, pobre, um evangelho pobre. Nós estamos vivendo um cristianismo pobre. O que é o cristianismo pobre? Nós só vemos um evangelho de palavras. O cara sobe aqui, dá uma rajada de bala, fala as coisas teólogas, fala algumas coisas hebraicas, a gente fica tudo assim, ó. Ah, esse é o cara. A gente acostumou fazer dos pregadores as estrelas. Nós estamos vivendo um evangelho pobre, nós estamos vivendo um evangelho sem obras, nós estamos vivendo um evangelho sem prática. E Deus me colocou como pastor, como responsável por você, para transmitir essa palavra hoje. Olha, você não pode viver um evangelho pobre. Você tem que viver um evangelho riquíssimo. Um evangelho que acompanha as obras na sua vida. Porque a Bíblia diz que se nós temos fé, mas não temos obra, a nossa fé, ela é morta. Estamos vivendo um evangelho pobre. Um evangelho sem obras. Um evangelho sem fruto. Um evangelho sem responsabilidade. Um evangelho sem compromisso com o Deus poderoso. Mas Deus está chamando a sua igreja para que a igreja nesses dias possa se afirmar com Deus. Que a igreja, que os irmãos possam dizer: eu não sou crente porque eu vou à igreja, eu sou crente porque Jesus veio até mim e mudou a minha vida, entrou na minha vida, mudou a minha vida, mudou o meu viver, mudou o meu agir. Querido, nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós sabemos tudo, nenhum de nós temos todo o conhecimento. Nós olhamos por parte, mas ouça, nós podemos viver aquilo que temos aprendido de Deus. Posso ouvir o amém? E João, ele vai trazer então a memória daquelas pessoas, 80 anos depois, dizendo assim: esqueceram que Jesus era o verbo? Andou com nós, estávamos com nós, morreu na cruz, sangrou, ressuscitou. Ei, ele estava com Deus, era Deus, e tudo foi feito por ele. Ele é o Senhor dos senhores. Não se esqueçam dele, não se esqueça, porque a sua salvação vai se embasar nisso. E aqui nesse texto onde nós lemos, depois você vai ler em casa, ele começa a dizer que Jesus é o Logos, que Jesus é o verbo, que significa verbo. O verbo significa agente da criação. No grego, Logos, o que diz isso?
Logos quer dizer o seguinte: o princípio da razão que governa o mundo. Ele era isso aí. Ele é o princípio de todas as coisas. Ele não foi criado, ele é criador. Ele não foi gerado, ele gera as pessoas. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é criador do universo. Ele não foi transformado, ele transforma o nada em alguma coisa. Ele é Deus. João está dizendo, ele não é criatura, ele é criador. João está dizendo, ele não é pessoa que faz, ele forma todas as coisas. Ei, João está dizendo, olha para o verbo, ele é o Logos, ele é o princípio de tudo. Ele não deixou de ser Deus porque não está conosco. Ele está sentado no trono de glória e um dia estaremos com ele. Amém? Diga assim, vai melhorar. Quando criou Deus o universo, ele transforma tudo do nada. Pega um nada e faz tudo. Isso é Deus, João está falando isso. Nós não temos vida, querido. Nós não temos vida por nós mesmos. A nossa vida vem de Deus. Tudo que temos é de Deus. Se você é uma pessoa sábia, se você é inteligente, isso não é seu, isso veio de Deus como um dom de Deus para a sua vida. E João está lembrando os seus irmãos em Cristo, que estavam se esquecendo que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós achamos que não. O povo que estava esquecendo que Deus opera milagres. Então João resolve escrever, direcionado pelo Espírito Santo, relembrando eles, não se esqueça do verbo, não se esqueça do Logos. Ele era, é e sempre será Deus eterno. Amém? Estamos vivendo, se estamos vivendo aqui a nossa vida, nós estamos vivendo porque Deus tem nos dado esse privilégio de viver. Ouça, quando nós abandonamos a Deus, se tu tá, olha irmão, por favor, pare de pecar contra Deus. Pare, agora. Pare de falar, eu vou chutar o balde, eu vou parar. Pare! Se algum de vós nessa semana olhou e disse assim, para sua esposa ou para qualquer pessoa, eu vou largar Jesus, eu vou parar com tudo. Ouça, tem uma revelação para vocês, ouça aqui. Pare. Porque Deus me fala agora. Ouça o que Ele me fala agora. Ouça. Ele vai te deixar. Deus está me falando agora que Ele vai te deixar. Pastor, Deus faz. Deus deixou o povo de Israel 400 anos. Deus ficou mudo no trono. Deus ficou caladinho no trono. A Bíblia diz que por 400 anos, Deus não falou com o povo de Israel, não falou com os profetas, não falou com os reis, não falou com os sacerdotes. Deus não falava. Houve um silêncio, uma pobreza terrível da presença de Deus. E Deus manda ali dizer que se tu, mais uma vez, olhar e falar, olha, eu vou largar tudo, vou parar com esse negócio, Deus vai entrar em silêncio com você e você vai entrar numa amargura terrível. Irmãos, porque o silêncio de Deus é terrível. E se você nessa semana fez isso, peça perdão hoje. Porque senão tu vai conhecer o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, irmão, é fúnebre. Você vai procurá-lo e não vai achá-lo. Você vai bater na porta e ele vai ficar em silêncio. Você vai gritar desesperado e ele vai ficar em silêncio. Para que tu aprenda. Então Deus já está te avisando. Não faça isso. Amém? Então, João está dizendo, olha. João está olhando para aquele povo e olhando para nós e dizendo assim, olha. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida é muito complexa, é muito difícil, é muito complicada. Tudo está difícil, tudo está complicado, eu não estou entendendo as coisas. Aí eu começo a pensar, quem que fez o universo?
Ah, minha firma não vai para frente, minha igreja não vai para frente, minha casa não vai para frente, nada dá certo na minha vida. Sabe por quê? João está respondendo, vocês esqueceram do verbo. Porque uma igreja que tem Deus, ela é abençoada como vocês. Ó. Não está dizendo que uma igreja que tem Deus vai estar sempre lotada, não é isso. Porque Jesus, ele ministrou para Nicodemos, uma pessoa, para prostituta, algumas pessoas, ministrava para a multidão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que, se nós não esquecermos dele, nós seremos abençoados. Nós vamos conseguir. Porque ele é criador do universo. Ele fez todas as coisas do nada. Ah, mas a minha situação o senhor não entende. Eu não entendo, mas acho que ele não entende. Ah, mas a minha condição financeira está acabada. Será que ele não entende? Será que ele não pode ajudar a minha situação? Será que ele não pode? Ah, mas eu tenho enfermidade desde criança, eu sou assim. Deus, será que não pode curar você? Porque ele fez o osso dentro de você. Deus pode fazer, irmãos. João está dizendo, não se esqueça disso. E ouça, por vezes nós se esquecemos que Deus é poder. Por vezes nós se esquecemos que Deus é milagre. Deus já falou para aquele menino que está liberto, Deus já libertou o menino, mas talvez ainda ele não tomou posse. Mas João está dizendo, olha para o Logos, olha para Deus, Ele é Senhor. Nenhum problema é maior do que Deus, nada é maior do que Deus. Se tu não está conseguindo o que você quer, não é porque Deus está falhando, é porque tu não está se aplicando. Posso ouvir um amém? Diga assim, fala comigo, Deus. O amor de Deus é maior do que qualquer problema que você enfrenta. Eu respondo para mim muitas coisas. Esses dias eu olhei para minha esposa e falei, mas eu sou um imbecil mesmo, hein? Porque tem coisa que a gente faz, que bobeira, fazer isso aqui é só prejuízo. A gente parece que não vê, a gente parece que fica cego para algumas coisas. Querido Deus, João está dizendo, olha, não se esqueças que Deus é Deus. Tu não tem nada, mas Deus tem tudo. Tu não pode nada, mas Ele pode tudo. Tu não tem força, mas Ele tem força. Não se esqueça disso. Jesus faz, através de João, ele traz uma frase interessante. Ele diz assim, as trevas não fizeram o quê? Quando a luz veio, as trevas não o reconheceram. Eu fiquei pensando nessa afirmação. O que é essa afirmação que João está fazendo? Querido, nós temos que entender que as trevas não compreenderam. Essa frase significa que o mal nunca terá, o mal nunca terá domínio sobre a luz de Deus. Nunca terá. A gente fica pensando, Jesus veio, todo mundo rejeitou, ele está falando de trevas. Então ele está dizendo, olha, as trevas nunca prevalecerá sobre a minha luz. Eu estava pensando nisso, porque tem gente que acha que Jesus é lâmpada. Jesus não é lâmpada, ele é luz. A lâmpada é uma ferramenta que transforma energia. Ela pega, transforma a energia em energia que traz luz. Jesus não está falando, eu sou a luz do mundo. Ele não está falando, eu sou a lâmpada do mundo. Ele está falando, eu sou a luz do mundo. Quando você olha para o sol, você não vê o sol, você vê o calor do sol, você vê o brilho do sol. Ninguém aqui viu o sol ainda, eu estou vendo o sol, você está vendo alguma coisa que sai do sol, que é a luz do sol. E Jesus está dizendo, olha, eu sou a luz dos homens. Quando eu estou na vida de uma pessoa, ela não anda em treva. Ai, pastor, eu estou tão confuso, eu estou andando em trevas. Então você não está com a luz de Deus na sua vida. Porque Jesus está dizendo, eu sou a luz dos homens. E aonde eu estou, não há trevas. Ontem, 3 horas da manhã, eu estou em casa no meu quarto com a luz acesa. Eu estava em luz. Tudo em volta era treva. Mas aonde eu estava em luz. E Jesus está dizendo, o mundo está em treva, mas você não vai andar em trevas, porque eu sou a luz da sua vida. E a luz vai fazer com que nós não tropecemos no pecado. Olhe para mim. Nenhum de nós vai pecar sem saber. Nenhum. Se um dia você ficar sabendo que o pastor Carlos arrumou uma cocotinha,
Não pensa que ele caiu sem. Ele caiu lá porque a mulher era muito bonita. Nada. Ele caiu porque ele quis. Ele quis pecar. Porque Jesus é e ele não vai deixar você tropeçar no pecado. Ao contrário, ele vai mostrar bem claro o pecado e falar, é pecado, é um laço, se desvie. Eu caí enganado. Mentira. Eu não vi, eu não sabia. Mentira, porque ele é a luz. Como é que você está vivendo? Como é que você está na sua intimidade? Como é que você está na sua casa? Você está em luz? Cuidado. Porque tem gente aqui, Deus me revela que tem gente aqui, jovem, que está vendo coisas que não deve. Ouça, Jesus está mostrando para você. Jesus está te avisando, olha, isso aí é pecado, isso vai dar mal, isso vai destruir o seu casamento. Olha, cuidado. Cuidado, não brinca com o pecado, porque o pecado prende, o pecado mata, o pecado destruído. Você pode perder a sua família. A luz, a lâmpada, é uma ferramenta que gera energia. Jesus não está dizendo eu sou a lâmpada, eu sou a luz. 1879, se eu não me engano, foi a primeira luz inventada. 1879, logo ali. Só que lá, Jesus está falando, eu não sou lâmpada, eu sou luz. Quem é a lâmpada é João, que contém a luz que sou eu. Nós somos as lâmpadas. E Jesus é a luz dentro de nós. Por isso que ele diz, olha, vocês vão ser a luz do mundo. Mas na verdade somos lâmpada que contém a luz que é Jesus. Vocês serão sal, mas quem é o sal é ele, que salga a nossa insipidez e faz com que nós salguemos e demos tempero para as pessoas. Amém? Então a frase, as trevas não reconheceram, está dizendo o seguinte, o pecado, as trevas nunca prevalecerá contra a luz de Deus. Quando estamos diante de Deus, nós vemos como realmente nós somos. Se qualquer um de nós começar a olhar para nós e ver muita virtude em nós, se nós começarmos a olhar para nós e acharmos que somos os caras, somos os bons, olha, não sei, está faltando luz. Porque quando nós estamos perto de Jesus, a única coisa que reconhecemos, que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Se você não se reconhece como um pecador, é porque a luz está longe de ti. E quando a gente não se reconhece como pecador, a gente não precisa de Salvador. A gente não precisa, eu não preciso de nada, papai, mamãe. Eu já tenho tudo, você não tem nada. Está faltando a luz de Deus. Quando a luz de Deus entra em nós, constantemente há um reconhecimento. Eu sou um pecador, mas que eu preciso de um Salvador. Ele nunca quer que você se ache pecador para ficar se resmungando, para ficar se achando um coitadinho. Mas ele quer dizer o seguinte, olha, quando você se reconhece que é um pecador, você vai sempre olhar para mim como seu Salvador, como aquele que estende a mão, como aquele que ajuda, aquele que fortalece. Então não ache virtude em ti. A virtude todas estão em Jesus. Amém? E João está dizendo, olha, eu sou ele é a luz do mundo. Ele está dizendo, olha, vocês não vão andar em trevas. Vocês não vão se esquecer do Mestre. Vocês não vão se esquecer de tudo que Ele fez, de tudo que Ele está fazendo, de tudo que Ele vai fazer na nossa vida. Quando seguimos a Jesus, a sua luz, a luz verdadeira de Deus, quando ela vem para a nossa vida, jamais andaremos em trevas. Jamais. E a luz não é amiga das trevas. Se há luz, as trevas elas se dissipam. Se há trevas, a luz se dissipa. É por isso que muitas vezes não dá para ter amizade com as trevas. Porque se há trevas, há existência da luz. Não há existência da luz. E se há luz, não há existência das trevas. Porque a luz verdadeira de Deus faz com que nós andemos na verdade de Deus.
Isso é a luz de Deus. Não há meio termo, não há meio pecado. Tudo que sai da verdade é mentira. E tudo que é mentira não é de Deus e nós não aceitamos. Por quê? Porque andamos na luz de Deus. Deixamos de andar nas trevas para andar na luz. E a luz verdadeira vai te dar condições de não andar cegamente no pecado. A Bíblia diz que nós não somos da prática do pecado. A Bíblia diz que nós somos pecadores. O que está dizendo? Que nós pecamos constantemente, mas nós temos um Salvador que nos perdoa também constantemente quando há arrependimento. Então nós não vamos viver constantemente, andar cegamente no pecado. O pecado não vai ter domínio sobre nós. Por quê? Porque pecado é trevas. E João está dizendo, Jesus é a luz do mundo. Ele vai trazer vida para você, então não tem trevas em mim. Então quando você olhar para mim, você vai ver o mesmo cara aqui e o mesmo cara lá. Não há trevas. Quando você vê aqui uma coisa e vê lá outra coisa, então está tendo uma parceria com as trevas. E Deus quer dissipar as trevas hoje com a sua luz. Quando você é uma mulher aqui, uma mulher em casa, totalmente diferente, então você está tendo uma comunhão com trevas. Irmãos, eu entendo, tem momento para tudo. Tem momento até para irar. Tem momento para ficar bravo, tem momento para discordar das coisas. Ontem eu estava lá vendo um filme, os meus meninos lá também vendo a televisão, e eu escuto o remuginho deles, não tem nada para comer, nada. Fiquei zangado, liguei a televisão. Vem tudo para a cozinha. A mãe estava dormindo, estava cansada. Vem tudo para a cozinha. Vou ensinar para vocês que tem para comer, é vocês que não querem fazer. Abri geladeira, tinha 4 sacos de yakisoba, corta esse repolho aí. Tinha frango, piquei, pus lá, joguei sal, mexi, vai comer desse jeito. Jogamos aquele macarrão, saiu um yakisoba, como que não tem nada? Ainda sobrou mais 3 sacos, dá para comer hoje à tarde. Como que não tem nada? Não é que não tem nada, a gente não quer fazer nada. Como é que você está? Meias trevas e meia luz? Vai acabar hoje. Porque a partir de hoje, irmão, Jesus está dizendo, eu sou a luz. Se você quer viver em trevas, você não vai poder viver na luz. Deixa a minha luz entrar. Tem um cântico que a irmã sabe. Deixa a luz de Deus entrar. Deixa a luz de Deus entrar. E as irmãs completam aí. Você tem que deixar a luz de Deus entrar em você. Porque a luz de Deus é a vida de Deus. Ei, chega de pôr a culpa nos outros. Chega de passar a bola. Traz a responsabilidade para você e diz, eu vou viver na luz. Cansei de pôr a falta na minha esposa. Eu digo, toda falta agora é minha. Eu preciso viver na luz. Jesus ilumina o caminho em nossa frente. Então, nós vamos poder discernir e escolher como vamos viver. Quando você olha para frente, você não vê trevas, você vê luz de Deus. Então você vai escolher, Fábio. Eu quero viver a vida de Deus. Eu quero caminhar com Jesus. Eu quero trilhar os caminhos santos de Deus. Por quê? Porque Ele renova. Ele renova a nossa vida. Ele retira as trevas, põe a luz. A luz vem com a vida. Porque a Bíblia diz que em Deus existe vida. A vida de Deus. João, ele está olhando e dizendo assim, olha, tanta coisa eu quero falar para vocês, mas eu quero falar só isso. Ele era o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Algum tempo atrás, nós falávamos que Jesus tinha vindo há 2000 anos atrás. Eu nem sei se é 2000 anos mais, se é 2004, 2010. Eu sei que ele já veio um bocado de tempo. E ele deixou a palavra de Deus e disse assim, olha,
Eu não quero que vocês se afastem 1 milímetro da minha verdade. Hitler se levantou contra todos os religiosos da época, matando os judeus, tentando destruir a Bíblia. Não conseguiu. Pôncio, os reis, tentaram destruir a Escritura. Não conseguiram. E hoje ela está abundantemente na nossa mão, para que nós não nos afastemos 1 milímetro desta verdade. Porque quando você se afasta 1 milímetro, você não sente. 1 centímetro, você não sente. Mas quando os anos vão passando, de milímetro em milímetro, a distância fica longa. E de repente você está dentro da igreja, longe de Jesus, distante de Jesus. De repente, quando se fala ele é a luz, você fala, que luz de quem? Eu já estou nas trevas há muito tempo. Mas o que eu acho lindo em Jesus, que não importa a quantidade de anos que vivamos nas trevas, quando a luz chega, as trevas se dissipam das nossas vidas. E eu creio que a luz, ele chegou em muitos corações de vocês. Mas às vezes, irmãos, essa distância que nós vamos milímetro por milímetro se afastando, a gente vai ficando meio treva e meio luz. O que é um crente meio treva e meio luz? É aquele crente que, mas espera um pouquinho, não pode levar no pé da letra também, né? Tudo no pé da letra não dá, tudo certinho não dá. Não dá para ver tão certinho assim. O que você acha? Pastor, de vez em quando a gente precisa brincar, falando uma mentirinha, uma medotinha, uma piadinha indecente, isso aí, o que é isso? De vez em quando uma mulher de biquíni, a gente olhar, não tem problema não, gente. Ela não está nua, ela está semi. Afinal de contas, pastor, o que eu vou fazer? Vou fechar os meus olhos? O que você acha, irmão? Afinal de contas, olha a minha necessidade, olha a minha necessidade. Eu preciso aí, olha que chuva, pastor, olha que chuva, eu preciso para a igreja. Eu não tenho carteira, mas tenho carro. Mas daqui ali não vai acontecer nada. O que você acha, irmão? Afinal de contas, que é isso? Um vinho com um pouco de álcool, um vinho no almoço, um vinho na janta, um vinho depois da janta, um vinho de manhã, não tem problema. Eu fui em Londrina, eu fui na casa de um irmão, chego lá, cerveja na mesa, coisa linda, espumando, coisa belíssima. E o dono da casa, sou visitante, ele se impõe e diz assim, eu bebo cerveja na minha casa com a minha família, e não vejo na Bíblia que é pecado. Eu também não vejo. Jesus não bebia cerveja. Então tem gente que não está vendo mais pecado. Beber cerveja realmente não é pecado. O que é pecado é se embriagar com ela. E meu pai sempre dizia, eu comecei a beber cerveja, até hoje gosto de cerveja. Não vou mentir para vocês, eu gosto de cerveja. Eu não tomo cerveja. Ouça, direito esses ouvidos aí. Senão eu processo vocês, hein? Lançar no Facebook, eu processo vocês, hein? Estou falando sério. Aí meu pastor falou que gosta de beber. Eu gosto da seiva da cerveja. Mas infelizmente, isso não dá lucro, não dá ibope. Vamos pôr álcool para deixar o povo loucão. Eu comecei lá atrás, bebendo o restinho da cerveja do meu pai no copo. A cerveja chamava Antártica. Porque sempre quando bebe, deixa um pouquinho, não deixa? Eu era meninão, do tamanho de Timóteo. E assim foi. Irmãos, nós temos que decidir o que é treva, o que é luz. Um pouquinho de trevas pode estragar tudo. E um pouquinho de luz não resolve nada. Deus quer vir com a luz completa na sua vida, para que você possa ter vida. João estava falando isso com os seus discípulos, tentando trazer para eles uma revelação de quem era Jesus. Porque eles já estavam se esquecendo. A gente vai deixando a luz se apagar, se apagar, se apagar. De repente nem mais é luz, é lampião. Jesus não disse, eu sou o lampião do mundo. Eu sou a tocha do mundo. Eu sou o fogo do mundo. Ele diz, eu sou a luz. E todo ser que vive precisa de luz. Tem animais
que não gostam de luz. Então você não acha ele no dia. Você acha ele na noite. É por isso que tem animal que não caça de dia, se caça à noite, porque ele é um animal que não gosta de luz. E nós? Gostamos de luz? O duro é que a luz revela quem somos. Quem vive na luz não consegue viver no pecado. Meu papai dizia, pecado, filho, mentira tem perna. Curtia, curtia. Pode mentir, pastor. Pastor, mente. Daqui a pouco a perna está curta. O cara descobriu que é mentiroso, pau. Está na boca do povo. Você está entendendo, irmãos? Por que nós estamos na boca do povo no sentido de medota? Porque muitas vezes, um pouquinho de treva não faz mal nenhum. Afinal de contas. Mas eu quero dizer para você que um pouquinho de luz não vai resolver a sua vida. Tem que ser a luz completa de Deus. Domingo que vem, nós vamos estar ministrando a respeito de uns 2 encontros que Jesus teve. Mas eu queria insistir hoje. Por quê? Porque você não vê coração, você só vê corpo. Você não vê alma, você não vê espírito. Como é que está o teu espírito? Eu não acho que Jesus me deu essa palavra porque a gente está tudo legalzinho, não. Minha esposa ontem levantou de manhã, eu estou ouvindo ela agora. Estou ouvindo a minha esposa. Pelo menos eu estou tentando. Porque até hoje eu não dava muito ouvido para essa mulher, mas levei cada pau. Eu não estou dizendo para você dar ouvido para sua esposa. A minha esposa não me comanda. Ela não é a voz de comando meu. E ela sabe disso, ela não me comanda. Ela não me manda. Ela não me dá ordens. E nunca vai dar. Por isso eu achava que não devia ouvi-la. Eu não estou dizendo para você ser um marica. Eu não estou dizendo para você chegar em casa, a mulher, lava a louça, faz isso. Tu é homem ou não é? Mas eu estou dizendo para você, pelo menos ouça sua esposa, de repente ela tem razão. Porque muitas vezes o homem, a cabeça do homem é igual uma caixa d'água, vazia. Olha para um homem do seu lado aí. Olha para ele, irmão. Olha para um homem, não é para a mulher não. Olha aí. Diga assim, caixa d'água. E os homens há de concordar, nossa cabeça é uma caixa d'água vazia. E de repente a mulher está dizendo, não vamos não, não faz isso não, e a gente não quer nem saber. Minha mulher não me comanda, não diz o que eu vou fazer. Já expliquei muito bem para ela, isso aí não vai mesmo, não vai me mudar, não vai. Mas eu entendi que tem coisa que ela tem razão e eu não dou razão. Por isso tem quebrado a cara. Talvez muitos de vocês, caixa d'água, tenham quebrado a cara. Porque não está ouvindo as suas esposas. Pelo menos ouça. E ouviu, vai orar. De repente Deus fala, é isso mesmo, filho. Porque Deus não colocou uma mulher do seu lado só para enfeitar você, baby. Não colocou uma mulher do seu lado só para suprir as suas necessidades físicas, não. Deus colocou uma auxiliadora, uma companheira, uma amiga, uma mãe, uma ajudadora. E se a tua esposa não puder te ajudar, então tu vai se ferrar, caixa d'água. Vai mesmo. Porque Deus está colocando uma auxiliadora, Deus está colocando uma companheira, mas a gente não quer ajuda, não quero. Olha não, hein? A gente quer mais amiga das irmãs lá, a sua amiga da irmã, amigo do irmão, não é amigo da esposa. Vai dar problema. Não estou puxando aqui para as irmãs, não. Já disse que a minha esposa não manda em mim, não. Não vem? Faz isso. Que faz isso o quê, mulher? Mas eu sou o cara que mais faço em casa. Limpo, arranco mato, limpo casa quando precisa. A mulher não é para dar ódio no marido. Mulher não é para mandar marido fazer ou não fazer.
É para ser amiga, auxiliadora, companheira. Mas às vezes a gente não quer isso. A mulher fala, a gente repudia. Dói os ouvidos da gente. Meu Deus do céu. E de repente ela pode ser uma voz profética na sua vida. Mas eu entendo que a gente faz isso porque às vezes a gente está em trevas. Mas nós vamos terminar dizendo o seguinte: 98 vezes João disse: creia, creia, creia. Você quer orar um pouquinho? Você quer orar um pouquinho? Quando cantou aquele cântico, verdadeiramente sou livre, nossa, eu levantei minha mão, senti um negócio tão gostoso. Porque é diferente você ser livre. Vamos orar? Curva sua cabeça. Pastora, vem fazer essa oração conosco. João disse assim, olha, ele é a luz. Você não vai viver em trevas. Você vai viver na luz. As trevas até trazem prazer, mas não trazem a felicidade.